Prezados amigos, aceitem o nosso fraternal abraço a partir deste momento em que iniciamos o nosso programa de hoje. No quadro Reflexões de A a Z, hoje com palavras iniciadas pela letra C, nós vamos falar sobre, por exemplo, codificação. O que é codificar? Como é essa tal codificação espírita realizada por Allan Kardec? Nós vamos falar também sobre crenças e crendices. Quais as diferenças? E compromissos? De que tipo? Com quem? No quadro Espiritismo Responde, será que existe uma receita para se ter uma família feliz? Então, ouvidos atentos, meus amigos, que estamos chegando com mais um Diálogo Espírita. Nosso quadro ainda novo, podemos dizer assim, Reflexões de A a Z. Hoje começaremos algumas palavras que começam, melhor dizendo, com a letra C. Eu tenho aqui comigo a Andréia e a Rose, e eu vou começar pela Andréia. Citei lá no início, Andréia, interessante essa questão, na verdade são duas palavras aí, crenças e crendices. Qual é a diferença? Nós falamos muito em doutrina espírita, crença é uma coisa importante e tudo, mas crendice já é um desvirtuamento, né? Aqui eu acho importante a gente fazer, antes de falar a diferença de crendice para crença, a gente entender que a crença ela é muito estudada na psicologia. Então, a abordagem inteira baseada na crença, né? Como a crença é formada, como a ideia, porque a crença, segundo a psicologia, seria a ideia enraizada, uma ideia que foi construída pela experiência. A gente desenvolve crença porque nós vivemos experiências e essas experiências formatam no nosso sistema, aqui falando do sistema nervoso, a ideia daquilo que experienciamos. Então, por exemplo, a criança, no seu desenvolvimento, ela vai ao chão e ela toca nos objetos. Então, ela leva o objeto à boca, numa frase que Freud denominava de fase oral, para conhecer o objeto. Então, ela experienciava a ação daquele movimento e desenvolvia uma crença sobre o objeto. Esse objeto é cortante, eu não posso pôr na boca, isso machuca. Mas a educação que trazia então esse conceito. Então o termo crença não é só a crença religiosa como a gente pensa, né? A crença é estudada e aí a gente vai ouvir crenças limitantes, né? Que nós escutamos muito com frequência. As crenças são potenciais da experiência vivenciada. Tanto no mundo prático, né, vivencial, como no teórico também. A crendice, ela tem a ver com a superstição. Então, são ideias errôneas a partir de algum pensamento que nós desenvolvemos, porque temos uma cultura, vivemos numa sociedade. Então, essas ideias, elas, sabe aquela brincadeira do telefone sem fio? Quem conta um conto aumenta um ponto. Então, essas ideias vão perpetuando e chegam num ponto que vira uma superstição. Por exemplo, eu acreditar que se eu usar um colar de cor tal, eu vou estar protegido, ou dessa ou daquela forma, né? As ideias, sem desmerecer, porque é cultural isso, né? A pessoa, ela leva em consideração e ela acredita naquilo, né? Mas a crendice, ela tem a ver muito com essa ideia supersticiosa, que se a gente for trazer para o lado real do conhecimento científico, ela se perde porque ela não tem embasamento. A doutrina espírita, né, Andréia, Rose, é justamente uma das grandes preocupações de Allan Kardec. Nós vamos já justamente emendar aqui falando dele com a codificação da doutrina espírita. Uma das grandes preocupações de Kardec foi exatamente essa, o combate à crendice, porque na época, muito mais do que hoje, obviamente, as pessoas achavam que misturavam.
As crendices antigas, porque não havia uma explicação razoável para certos acontecimentos, então elas atribuíam, desde os tempos antigos, quando se atribuíam, por exemplo, ao trovão com a manifestação divina, aquela coisa toda. Então, eles faziam uma associação de que dava uma trovada porque Deus, os indígenas, né, diziam que os deuses do céu estavam raivosos, aquela coisa toda. E Kardec teve essa grande preocupação de inquirir os espíritos e esclarecer e mostrar que as manifestações espíritas, por exemplo, que é o ponto que eu quero chegar nesse meu parte aqui, era uma coisa real, porque ele fez com uma metodologia adequada que foi confrontada com várias fontes, etc, etc, e ele pôde, uma pessoa lúcida, uma pessoa intelectual, uma pessoa extremamente racional, cética no exame de todas essas questões, e ele atestou que era real. Então ele tentou fazer uma separação, e sempre se prega hoje na casa espírita para a gente separar a crença da crendice. Eu acho que mais até que isso. Quando Kardec constatou a veracidade da comunicação dos espíritos, ele ultrapassou a crença, ele entrou no caminho da ciência. Quando você fica ciente de alguma coisa, você não acredita mais naquilo. Por quê? Porque você já sabe que é verdade. Aquilo que a gente sabe não é objeto da crença, né? Então, constatada a veracidade da comunicação dos espíritos, ele ultrapassou o próprio status da crença, porque se tornou ciência, conhecimento cientificamente observável, de acordo com as técnicas dele, né? De que a realidade do mundo espiritual se fazia patente e que eram espíritos que se comunicavam e davam aquelas revelações, né? Que Kardec trouxe. Daí a fé raciocinada. Que ultrapassa a crença. Que ultrapassa a crença, exatamente. Por isso que ela tem esse escopo de científico, não é? Não só religioso. Bem isso. Então, gente, passando então, a gente pode transitar livremente de um tema para outro, né? Das crenças e crendices para a codificação da Allan Kardec. Rose, explica para o nosso pessoal, para os nossos telespectadores, o que é codificar e depois a codificação espírita em si. Nossa, que responsabilidade! Bom, codificar, né, é organizar conhecimento, normalmente esparso, e concretizá-lo, organizá-lo, trazê-lo à forma de códigos. Códigos que vão orientar conduta, sistematizar o estudo do conhecimento, possibilitar o acesso a um conhecimento organizado e, como códigos, né, possivelmente orientar a conduta humana, traçar procedimentos. E o que Kardec fez? Por que então? Por que é codificação? Né? Por que não é livro de Kardec? Por que não é espiritismo de Kardec? Né? E não é. Na doutrina espírita, Kardec mesmo esclarece, né, que ela tem um duplo aspecto, um duplo caráter. A revelação dos conhecimentos foi ditada pelos espíritos superiores que trouxeram esses conhecimentos à humanidade. Mas entre as milhares de comunicações compulsadas, Kardec rejeitou várias. Inclusive o mesmo médium que assinou uma comunicação assinada pelo Espírito de Verdade ou por Jesus, segundo algumas versões no Evangelho, ele rejeitou um caderno inteiro de outras comunicações com a mesma assinatura. Então, o que Kardec fez? Ele selecionou daquelas milhares de comunicações que lhe foram encaminhadas, aquelas que estavam de acordo com o conhecimento científico da época, com a racionalidade e que atendiam a um duplo critério da universalidade e da generalidade. Foram transmitidas e reperguntadas várias vezes para vários médiuns em diversos lugares do mundo e as respostas eram concordes, né? Estavam em harmonia e em concordância. E também, a critério dele, né, e daqueles que o auxiliaram em alguns aspectos, atendiam à racionalidade, ao bom senso, pareciam responder satisfatoriamente à pergunta feita, ao conhecimento que se buscava. Então, ele codificou aqueles milhares de mensagens no trabalho de elaboração humana. A doutrina espírita foi ditada por espíritos, mas elaborada pelos homens, né? E Kardec se codificou esses conhecimentos, em primeiro lugar, no Livro dos Espíritos, né? Publicado em 1857, é isso, né, Wilson? Abril de 1857.
E lá, Kardec selecionou entre as comunicações, sistematizou as perguntas e o conhecimento ditado pelos espíritos, tratando primeiro das causas primárias, Deus, espírito, matéria. Depois ele tratou do mundo dos espíritos, da imortalidade da alma, da sua comunicação com os seres encarnados. Depois tratou das leis morais, que não têm a mesma acepção que a gente tem do que é lei moral. A lei moral para Kardec, no conhecimento científico da França da época, era aquela que se contrapõe à lei material. Era lei material e lei moral. Lei moral é aquela que trata da sociedade, do progresso, da guerra, né, da reencarnação, da família, de todos os aspectos não materiais revelados pelos espíritos. E depois as esperanças e consolações. Então, num resumo, numa síntese organizada em forma de centenas de questões sobre a vida espiritual. Depois ele codificou o quê? O livro dos médiuns. Qual é a grande mensagem do livro dos médiuns? É um manual de como tratar a mediunidade, um estudo sistematizado dos diversos aspectos do fenômeno mediúnico. Por quê? Para que se democratizasse o acesso à mediunidade, para que as pessoas não ficassem procurando médiuns em busca de soluções e respostas, mas estudassem por si mesmos e em grupos organizados e sistematizados, em ambiente sereno e recolhido, desenvolvessem a sua própria capacidade de captar o mundo espiritual. É a primeira vez na história da humanidade em que a mediunidade não fica restrita a círculos iniciáticos, combatendo, inclusive, o endeusamento dos médiuns. Kardec muitas vezes não punha nem o nome do médium na comunicação que ele transcrevia, para evitar que se confundisse o autor, que era o espírito, com o médium, que, embora respeitável, era apenas um intermediário. Depois ele trouxe o quê? O Evangelho codificou. Não trouxe, né? Quem trouxeram foram os espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo, em que revive a mensagem de Jesus à luz do conhecimento já divulgado da vida espiritual e da reencarnação. Depois o quê? O céu e o inferno. Para que os homens soubessem qual é a destinação da alma após o desencarne, quais são as consequências das boas e más escolhas. E mais que isso, ele concretizou esse ensinamento teórico na segunda parte do livro, trazendo centenas de comunicações de espíritos desencarnados que estavam bem ou mal conforme a vida que haviam elegido na Terra. Então, as obras de Kardec, as obras dos espíritos, codificada por Kardec, organizada por ele, trazem toda uma revelação democratizada da realidade espiritual e acessível a qualquer um que queira estudar. E o que nós vemos, às vezes, nos centros espíritas, muita citação desse e daquele autor, e pouco estudo sistematizado de Kardec, levando a conclusões que são tudo, menos doutrina espírita. Levando a rituais, ao hábito do passe, como se ele resolvesse questões mesmo permanentemente de saúde, ao culto de determinadas personalidades, que é absolutamente contrário à essência da doutrina espírita, ditada pelos espíritos e codificada por Allan Kardec. Cria-se também muitos chavões, muitas interpretações fora de contexto. Pega uma frase lá de uma dessas obras e não se vê as outras passagens quando Kardec às vezes se estende um pouco mais sobre aquele tema. A gente Revista Espírita, né, que esclarece tanto a origem de vários daqueles textos. Andréia, e sobre compromissos, o que nós temos quando a gente fala em compromisso dentro do Espiritismo? O que te evoca isso? A Rosa já trouxe bastante coisa aqui, né, na fala da codificação, mas eu peguei uma questão, que é a questão 22 do livro dos médiuns, a questão 292 do item 22, que diz assim: o objetivo essencial, exclusivo do Espiritismo é o vosso adiantamento. Todas as demais atividades, isso daí é a opinião do autor, né? Todas as demais atividades desenvolvidas pelos centros espíritas e o seu movimento são importantes, mas todas são secundárias, é o adiantamento
toda a codificação veio para a gente aprender sobre essas leis tão importantes, e esse é o compromisso da doutrina, não é? E aí, Emmanuel... E o nosso compromisso com a doutrina? O nosso compromisso é justamente esse, a gente também colocar em prática esse conhecimento, não é? Mesmo que seja difícil. Grande, né? Aprender para aplicar, né? E o último livro da codificação, que até não citei, que é a Gênese, que traz esse conhecimento científico, né, aplicado à nossa realidade humana. Perfeito. E eu não sei se temos tempo ainda, mas o Emmanuel traz, pela literatura de Chico, um pedacinho que eu achei super interessante, que bate muito aqui com a questão do compromisso. Ele diz assim: o espiritismo deve ser considerado efetivamente um processo libertador de consciência. Então, compromisso aí, ó. Na ciência, ele criará novos horizontes à glória do espírito. Na filosofia, ele traçará princípios superiores ao avanço inelutável do progresso. Na religião, ele estabelecerá supremos valores interpretativos, libertando a fé viva das sombras, que encarceram a estagnação e a ignorância. Na justiça, ele descortinará todos os novos rumos dos direitos humanos. No trabalho, proporcionará justiça, configuração ao dever. Nas artes, acenderá a inspiração da inteligência para os mais arrojados voos do país e da beleza. Na cultura, desabotoará novas fontes da luz. E assim ele vai, na política, na legislação, né? Essa é uma fala de Emmanuel. É interessante, né, Andréia, que a gente fala desse compromisso, porque o compromisso não é só com a doutrina, né? Mas o compromisso que nós temos com o conhecimento espírita, com o contato com a doutrina espírita, amadurece a nossa consciência, e aí a gente passa a ver os nossos compromissos em todas as esferas de ação do indivíduo, né? Começa pela família, compromisso com a família, espiritualizada, compromisso com a sociedade. Em todos esses tipos de compromissos, né, o espiritismo está por trás, o conhecimento espírita está por trás, deve ser um norteador deste processo todo, né? Eu não sei se vale a pena você entrar no conhecimento, se você conseguir resumir no meio. Resumir isso tudo, né? Quando Jesus disse, conhecereis a verdade, né? E a verdade vos tornará livres, o que ele queria dizer e o que a doutrina espírita traz sobre esse conhecimento ou sobre esse conceito renovado? Que à medida que nós conhecemos, pelo estudo sistemático da revelação dos espíritos, pela ciência que nos rodeia, à medida que nós conhecemos, nós começamos a compreender e a distinguir o bem do mal, aquilo que convém ou não à criatura humana, aquilo que constitui o nosso caminho de libertação e construção espiritual. Então, o conhecimento nos liberta, porque nos torna livres, capazes de discernir e de escolher com conhecimento de causa, sabendo as consequências das nossas escolhas, e nos torna mais responsáveis. A doutrina espírita pretende trazer uma contribuição, né, àquela afirmação de Jesus, de que a verdade nos torna livres porque nos faz conhecer que somos espíritos imortais e livres para traçarmos o nosso rumo e sujeitos às consequências das nossas escolhas. E que começa por onde? Por Sócrates, conhece-te a ti mesmo, é o autodescobrimento, o autoconhecimento. Isso. Não adianta a gente querer entender o mundo se não se entender, se não se conhecer as suas próprias manifestações e o que nós estamos fazendo aqui nesse mundo, né? Então, um grande abraço a todos. Jornal Comunicação Espírita. Nesta edição, na matéria de capa, a difícil aceitação das guerras. Em Palavra dos Espíritos e dos Espíritas, sobre o codificador Allan Kardec. Em lentes especiais, o DNA divino nos faz todos irmãos. E ainda, cada povo tem o governo que merece. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá! Hoje no quadro Fonte Allan Kardec, nós estarmos conversando sobre uma passagem do capítulo 13 do livro Jesus no Lar, de psicografia de Francisco Xavier, pelo espírito Nélio Lúcio. É o seguinte: numa reunião doméstica,
Judas estava muito entusiasmado porque estava correndo pela cidade de Jerusalém que haveria uma probabilidade muito grande de haver uma revolução. E, para isso, eles tinham até convidado o profeta mais importante da cidade. O Senhor, escutando isso, então começou a conversar. Um rei muito antigo era considerado pelo seu povo muito cruel. De tão cruel que ele era considerado, que o povo então resolveu fazer uma rebelião. E para isso, convidou o profeta mais importante da cidade, do reino, para que ele pudesse chefiar essa revolução. E assim, ele foi convidado. No primeiro momento, ele não acreditou nas queixas, nas reclamações dos súditos, mas eram tão convincentes, era tantas reclamações que ele acabou acreditando e junto então com seus companheiros mais fiéis, ele organizou essa rebelião. Mas faltando um dia antes para que acontecesse o grande evento, ele foi até um monte conversar com o Senhor. Pediu tanto que o Senhor enviou um anjo das alturas para conversar com ele e ali ele expôs toda a problemática. O anjo escutou e falou para ele assim: vamos fazer um trato. Você vai conviver com esse rei por 100 dias. Findo esse período de convivência, voltaremos a conversar. Se você ainda tiver essa mesma convicção, nós iremos te apoiar na revolução. E assim, então, o profeta se vestiu de humilde e foi trabalhar no reino desse rei. E logo que ele começou, ele foi ali observando que o rei era a pessoa mais infeliz do reino. Ele não tinha tempo para se alimentar adequadamente, porque ele era convidado a vários banquetes exaustivos a que ele era obrigado a ir. Ele era cercado por bajuladores e pessoas mentirosas. Ele escutava sempre reclamações. E, findo então os 100 dias ali proposto pelo anjo, ele voltou até o monte e o anjo então veio ao seu encontro e perguntou. Então ele relatou o que ele vivenciou. Assim somos nós. Na nossa vida diária, reclamamos tanto, achamos tão difícil conviver, às vezes com um colega de trabalho, de estarmos no trânsito, de estarmos em algum lugar, nós estamos sempre reclamando de alguma coisa. Nós esquecemos daquela passagem que está lá em Mateus: bem-aventurados os misericordiosos. O que é ser misericordioso? É você se colocar no lugar do outro. Quando nós nos colocamos no lugar do outro, da problemática do outro, nós compreendemos e paramos de reclamar e fazemos a nossa parte da melhor maneira possível. Então fica o convite. Vamos observar mais, vamos ser mais misericordiosos, reclamar menos e trabalhar sempre. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná precisa de você para manter no ar este programa. Faça contato pelo e-mail adpr@adpr.org.br ou pelo WhatsApp 41 98 777 2201 e obtenha mais detalhes. Além de doações avulsas, você pode colaborar veiculando anúncios publicitários como forma de apoio cultural. Divulgue o seu produto ou serviço para toda a região metropolitana de Curitiba, com alcance nacional, pelo nosso canal no YouTube. Os valores dos anúncios são incríveis, muito abaixo dos praticados no mercado. Informe-se. Ajude você também a fazer o diálogo espírita cada vez melhor. Olá! Recebemos o seguinte questionamento para o quadro Espiritismo Responde. Qual a receita, afinal, para se ter uma família feliz?
Vejamos, será que só existe uma receita de bolo de banana perfeito? Será que para todas as situações só uma receita para atender a tantos? O que a receita do bolo tem a ver com essa pergunta? Bem, nós sabemos que todos nós estamos no seio da família que nós necessitamos. Ter um tempo juntos de qualidade, um diálogo aberto, podermos compartilhar das nossas experiências, a proximidade entre pais e filhos, inteligência emocional para resolver, para solucionar os conflitos, são itens que auxiliam nesta busca para a felicidade da família. Porém, como a espiritualidade amiga nos instrui, nos esclarece, nós sabemos que não existe uma receita específica para que nós possamos tomar como exemplo e modelo para todas as famílias. Costumeiramente dizemos, todas as famílias são iguais. Será? Será que nós acreditamos mesmo nisso? Uma vez que somos seres únicos, espíritos encarnados, reencarnados e que cada um de nós traz consigo uma história longínqua, traz consigo uma bagagem imensa. Será que todas as famílias são iguais? Temos que entender que as famílias são similares, são parecidas, porque são compostas por indivíduos e cada um tem o seu jeitinho particular de ser. Por isso, a necessidade de estarmos atentos como família para o outro, as necessidades do outro, saber ouvir, falar com delicadeza e gentileza. Tudo isso auxilia nessa busca para que a família possa ter uma relação boa, fraterna, para que possamos juntos, como família, nos aprimorarmos, aprendermos uns com os outros. Sim, não existe, de fato, não existe uma receita para que nós possamos passar aqui e dizer, faça desta forma que você, juntamente com os seus, serão eternamente felizes. Mas há um caminho que nós podemos seguir. Os ensinamentos evangélicos trazidos por Jesus nos trazem, nos mostram pela sua vivência a forma de nos comportarmos para que no seio da nossa primeira sociedade, no seio da família, possamos construir a nossa felicidade. Lembrando que o autoconhecimento nos auxiliará não para transformar o outro, mas para nos modificar. E pelo nosso exemplo, estaremos ajudando aquele que está entre as quatro paredes, vivenciando, experimentando esta vivência terrena. Portanto, meus amigos, que os exemplos de Jesus, que as instruções dos bons espíritos possam nos auxiliar para nos conduzir em família, para a felicidade, que pode ser sim construída aqui. A felicidade pode ser vivenciada no plano terreno. Felicidade é essa proporcional às nossas obras, mas é possível ter uma família e estar em uma família feliz, de acordo com as nossas obras, com as nossas benfeitorias íntimas, e aí seguiremos tranquilos nessa jornada. Muita paz e muita luz a todos. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube.